Fala galera, beleza? Vamos começar aqui agora a temporada 2018 do Hackeando o Professor com cálculo numérico. Estou aqui com o Romero, monitor da disciplina, que vai desvendar para vocês todos esses segredos aí dos códigos, dos números, do Python. E é isso aí. Mas antes disso, vai para a nossa vinheta atualizada. Então vamos lá direto para o problema. Bom, Romero, qual é a nossa missão de hoje? Então, hoje a gente vai desvendar como fazer um cálculo de física 3, um caso clássico. A gente vai calcular a força elétrica causada por uma carga distribuída num anel. Certo. E quais os conhecimentos básicos e o procedimento para resolver esse tipo de problema? Então, a gente vai usar o Spider para resolver e a gente vai executar o método da obsessão para a gente resolver esse problema. Beleza, é isso aí. Bora! Bom, então esse é o exercício que a gente vai trabalhar hoje. No caso, eu vou ler a descrição aqui para vocês. Uma carga total Q está uniformemente distribuída ao redor de um condutor circular de raio A. Uma carga Qzinha está localizada a uma distância x do centro do anel. Aqui tem um exemplo de desenho para situar a gente no exercício. E a força exercida na carga pelo anel é dada por Q. Aqui tá errado, tá? F igual a 1 sobre 4πε0 vezes Qzão vezes x sobre x ao quadrado mais a ao quadrado, tudo isso elevado a 3 meios, onde o ε0 é 8,9 vezes 10 a menos 12 coulomb ao quadrado sobre newton metro quadrado. No caso, isso daqui é uma constante natural aqui, a gente usa bastante na física 3. E ele pede para a gente encontrar a distância x, onde a força é 1,25 newton, se Qzinho e Qzão são 2 vezes 10 a menos 5 coulomb para um anel de raio 0,85 metros. Tanto que a gente tem esse problema. A gente tem um anel com uma carga distribuída e ele está realizando uma força nessa carga Q. Ele pede para a gente calcular a distância x, onde a força é igual a 1,25 newton. Então, o que a gente vai fazer primeiro para entrar nesse código? A gente vai definir a abscissão. No caso, os parâmetros naturais da abscissão é a função, que eu vou trabalhar, o A, que é um dos meus chutes iniciais, e o B, que são os dois meus chutes no caso. E eu vou entrar com uma tolerância como critério de parada, né? Então eu vou definir aqui primeiramente um n a menos 3 e vou definir um n máximo também, para caso ocorra algum problema, isso aqui vai parar o meu código, meu while de rodar, não vai ficar rodando infinitamente, certo? Agora eu vou definir um contador para entrar no meu laço while, e eu vou definir um erro absoluto inicial aqui, só para a gente conseguir entrar no laço while. No caso eu faço 1 mais tolerância, porque quando eu for entrar aqui no meu laço while, eu vou fazer erro absoluto maior que a tolerância. Isso aqui é um artifício matemático para a gente entrar aqui sem a gente ter nenhum problema. No caso, o erro absoluto sempre vai ser maior que a tolerância. Então, sempre vai rodar pelo menos um passo da minha obsessão. Eu também vou colocar aqui n menor que n máximo para garantir que meu código não vai sofrer nenhum problema. Então, eu vou primeiro aqui contar meu contador. Então, n mais igual a 1 ou n igual a n mais 1, tanto faz. E eu vou calcular primeiramente a minha raiz, que pela fórmula a gente usa A mais B vezes 0,5 ou sobre 2, não faz diferença. Aí a gente vai definir as nossas condições para a nossa obsessão. No caso, se f de A vezes f de P for menor que 0, no caso é o que a gente quer, né? Porque vai estar dentro desse intervalo a nossa raiz. Então a gente vai definir que o B vai receber o P, porque aí o novo B vai ser o P, e quando eu for calcular de novo, eu vou calcular um valor que está entre A e B, que no caso seria entre A e P aqui. B e P, B igual a P, se o F de A vezes F de P for igual a 0, o que acontece? Eu vou sair desse laço while, então vou dar um break aqui para eu sair. Porque se f de A vezes f de P for igual a 0 realmente, então eu já achei minha raiz. Então não preciso mais calcular nada. E se, no último caso, se f de A vezes f de P fosse maior que 0, no caso aqui eu teria a condição contrária, né? Ou seja, A recebe P.
E aqui eu vou calcular o erro absoluto. Vai ser igual a, pela fórmula, a gente estipula B menos A vezes 0,5 sobre 2. No caso aqui é um erro limitante, tá? Não é o erro absoluto em si. E aqui a gente vai sair do nosso while. A gente vai dar uma cert aqui para garantir que meu N não chegou no N máximo. E vou dar uma mensagem de erro. E eu vou dar retorno no meu X. Ou no meu P, né? No caso, definir como P. E agora a gente vai definir. Bom, a gente tem a abscissão construída aqui. Então essa coleção de passos aqui, coleção de procedimentos. Então a gente vai agora definir a nossa função que a gente vai usar para calcular pela abscissão. Então no caso a gente quer achar a raiz de uma função. Lembrando só que a nossa função vai ser uma função de x e que essa função que ele passou no dado do exercício, ela não está corretamente trabalhada ainda. A gente tem que trabalhar um pouquinho nela, mas é um procedimento bem simples, porque senão a gente precisa a gente não vai ter um problema de raiz para resolver. Então, o caso que eu quero aqui é passar essa f para cá, subtraindo, ou tirar f dos dois lados, que aí eu transformo esse problema aqui, que é um problema com f em função de x, para uma função qualquer em função de x menos a f, e isso aqui vai ser igual a zero, né? Então eu vou trabalhar com um problema de raiz. Então o que eu vou fazer aqui? Primeiro eu vou definir todas as minhas variáveis. Então E0 é igual a 8.9 e na menos 12, Qzinho igual a 2 e na menos 5, assim como o Qzão. Meu A é igual a 0.85, que é o raio do meu anel, e o meu Fzão, que é 1.25, que está na fórmula, só verificando novamente. Então 8.9 vezes 10 a menos 12, 1,25 é a força, Qzinho e Qzão 2 vezes 10 a menos 5, raio 0,85 metros. Então, agora só falta dar um return nessa função aqui. No caso, o que vai ser? Vai ser Q vezes Qzão vezes x sobre 4 vezes... Aqui eu vou ter que usar o pi, né? Então, primeiramente eu vou ter que fazer um import aqui do pacote math, ou do pacote numpy também, pode ser, mas o math é mais trabalhado normalmente. Import math as mt, e aqui eu vou usar mt.py vezes epsilon0, né? E aqui eu vou colocar um parênteses a mais, só para a gente continuar trabalhando embaixo no denominador. E aí eu vou colocar aqui a ao quadrado mais x ao quadrado, ou x ao quadrado mais ao quadrado, não faz diferença, né? Elevado a 3 sobre 2, né? Que é no exercício, vamos lá olhar, 3 sobre 2. No caso eu vou definir aqui 1.5 para não dar problema de int, porque no caso se eu colocar 3 sobre 2 sem colocar o ponto flutuante, ele vai me retornar um valor incorreto. Aqui fechando parênteses, menos f. Aqui tá, não, aqui tá tudo certo. Então, o que falta agora? Na real não falta nada. A gente só vai precisar estipular quais vão ser nossos valores para calcular a abscissão. No caso, nossos chutes iniciais. Porque eu não sei, eu preciso de 2 pontos e nesse intervalo eles troquem de sinal. Então, primeiramente eu vou só rodar essa função aqui que a gente criou. Não deu nenhum erro, graças a Deus. E a gente vai calcular f de 0 aqui, para ver se vai dar o resultado que a gente espera. No caso, esse aqui é o resultado que a gente espera mesmo. Por quê? Porque aqui tem um x, e se x for igual a 0, então toda essa expressão aqui teria que dar certo, então tá certo. E esse f aqui é menos 1.25, com esse sinal de menos dá menos 1.25, então é o resultado que a gente espera. E eu vou calcular para um outro valor qualquer. No caso, eu posso calcular aqui para 1 e ver se troca de sinal. No caso, trocou, né? Então a gente pode usar esse intervalo para calcular uma raiz da função. Então a gente vai vir aqui, x vai receber abscissão de f, a minha a, que no caso é 0, e a minha b, que no caso é 1. E aí eu posso printar o x, e é basicamente isso. Aí só rodar, e ele gravou aqui meu x igual a 0.2402 e aqui printou o meu x como sendo 0.2402.
No caso, eu poderia aumentar a tolerância aqui para ver se não está dando nenhum problema de precisão, mas eu acho que sim. Vamos dar uma olhada. 0.2410 aqui, já melhorou a precisão um pouco. E é basicamente isso. No caso, a gente poderia verificar se haveria outra raiz. Por exemplo, vamos calcular num outro ponto, f de 5, por exemplo. No caso, se a gente for olhar, 0.T3 e aqui está dando menos 1.11. Então, no caso, a gente poderia trabalhar nesse intervalo também. Então, se eu colocasse aqui f de 1 e f de entre 1 e 5 e printasse esse x, ele traria um outro valor para a gente. No caso, aqui ele está dando 1,29128, então no caso seria um outro valor que daria minha F igual a 1,25 Newton. No caso, é basicamente isso o exercício. Bom, então é assim que a gente vai resolver o exercício. No caso, exercícios parecidos com esse, que tratam sobre método de seção, vocês podem resolver no mesmo estilo que eu apresentei aqui hoje. Então é isso. Encerramos mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de dar aquele joinha, compartilhe aí com seu amigo que também faz cálculo numérico, seja na UFSC ou seja em qualquer outra universidade. E é isso, nos vemos na próxima missão. Valeu! Tchau, tchau! É isso aí, segue a lasca, hein? Então, hoje a gente vai tratar de um problema clássico da Física 3, ou do eletromagnetismo, quando você quer chamar. Bom, agora vamos pro problema. Vamos pro... Bom, agora... Ai! Então vamos lá direto pro problema. Bom, agora a gente vai pro problema de verdade. Romero, que tipo de...